Meu nome é Paula Marinho, sou médica oftalmologista do Instituto da Visão, o IPEPO, e pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E eu vou falar com vocês a respeito da Covid e os olhos. As lesões que a gente encontra são lesões sugestivas de alteração do fluxo retiniano. Retina é o tecido que reveste o olho por dentro, é um tecido neurosensorial, e ela tem fluxo de vasos sanguíneos. O nosso estudo começou principalmente porque a gente sempre pensou que é o lugar onde você vê os vasos ao vivo. É quando você faz o exame de fundo de olho. É o único jeito que você consegue fazer essa avaliação num paciente sem nenhum outro exame mais invasivo. E a gente queria ver como que uma doença que tem tantas alterações vasculares se comportaria dentro do olho. Essa publicação mais recente nossa, que saiu na Ocular Immunology, ela foi feita com pacientes em ambiente hospitalar, com pacientes que estavam tanto na UTI, e esses eram pacientes graves, pacientes entubados, alguns reverteram o quadro, alguns infelizmente evoluíram a óbito, e os outros pacientes participavam da enfermaria, e não estavam em um quadro tão grave quanto eles. E a gente notou que, dentro desse universo, 20% tinha alterações oculares, ou seja, a gente encontrava algum achado ao exame oftalmológico. E nesse universo, 3% realmente tinham lesões graves que podiam comprometer a visão. Nesse estudo, o que a gente estava relatando são pacientes que tiveram forma que necessitou intervenção hospitalar, tá? Então, foram casos de moderado a grave da doença, na maioria casos graves. O que diferencia os pacientes da UTI dos pacientes da enfermaria era se o paciente necessitava de ventilação mecânica ou não. Ou seja, o paciente que precisava de ventilação mecânica, em geral, estava na UTI. E o paciente da enfermaria não necessitava de ventilação mecânica, ele conseguia sustentar pelo que a gente chama de ventilação não invasiva, tá? Então, não houve diferença entre o número de achados dos pacientes da UTI e os pacientes que estavam na enfermaria. O N foi bem parecido de pacientes com alterações de fundo de olho. E os pacientes com forma grave visual, vou colocar assim, também não houve diferença. A questão é muito mais aonde aconteceu a alteração da retina do que o quadro do COVID em si. Então, isso sugere para a gente um componente vascular muito forte. O que a gente sabe com certeza existe algum reflexo da COVID na vasculatura retiniana, ponto. E não parece ser uma alteração que vai chamar a atenção do paciente. Então, na verdade, o que a gente pede muito mais que seja associado ao estudo é que se faça fundo de olho nos pacientes que tiveram a forma grave, examine esses pacientes, porque eles podem ter alterações assintomáticas, não que eles necessariamente vão ter, e principalmente que essas lesões venham a causar perda de visão. O nosso estímulo a fazer o exame de fundo de olho é porque algumas alterações sugerem um acompanhamento específico. Por exemplo, oclusão de um ramo venoso ou um ramo arterial da retina demanda um acompanhamento com especialista, pode evoluir sem consequência nenhuma, pode demandar fazer um processo a laser, ou até pode só acompanhar a regressão da lesão e ela sumir e tudo resolvido. Que é o que a gente tem visto acontecer. Tem sido reportado na literatura alguns casos de neurite, de inflamação do nervo óptico, tem sido reportado casos de oclusões vasculares associadas e já teve até reporte de uveíte mesmo, processos inflamatórios oftalmológicos. Mas não tem nenhum trabalho que tenha um número significativo de pacientes comprovando essas alterações. São normalmente relatos de casos, são pacientes isolados. E existem fatores de confusão associados, né? Por exemplo, comorbidades prévias, paciente que tem fatores de risco, tabagista, hipertenso de base.
Então, tudo isso tem que ser considerado quando a gente fala. A gente não conhece Covid, a gente está aprendendo com uma pandemia acontecendo. A China começou em dezembro, aqui no Brasil a gente já começou para março, mais ou menos, e a todo momento informações novas surgem e a quantidade de informação é muito grande. Então, até isso tem que ser muito bem filtrado. As lesões, no geral, elas são reversíveis, não costumam deixar sequelas na maioria dos casos. Elas são muito semelhantes a outras retinopatias que a gente está, outras doenças da retina que a gente está habituado a encontrar. Um sinal muito clássico que a gente chama são os exudatos algodonosos, que a gente encontra em outros processos infecciosos, como, por exemplo, na retinopatia por dengue, na retinopatia por chikungunya. A gente também encontra em pacientes com retinopatia diabética. Então, é um sinal de baixa circulação ou pré-baixa circulação, pré-isquêmico, que a gente fala, de uma determinada região da retina. Então, essas lesões costumam ser reversíveis. A gente tem visto uma variabilidade no tempo, depende da extensão do acometimento, mas, para resumir, eu diria que a maioria bem significativa é reversível, sim, e acaba não deixando sequela visual. A gente sabe que pacientes com doenças neurodegenerativas podem ter alterações tanto no nervo óptico quanto na retina, que é um tecido, de novo, neurosensorial. Então, a gente também interroga essas alterações que a gente tem no sistema nervoso central, elas têm algum reflexo nos tecidos retinianos? É um reflexo precoce? É um reflexo tardio? A gente também tem um monte de pergunta. Na verdade, hoje em dia, quanto mais a gente tem aumentado o N do nosso estudo, quanto mais pacientes a gente tem visto, a gente tem arrumado mais perguntas do que respostas, na verdade. Então, isso tudo são braços que ainda estão em andamento.